Olá, pessoal! Hoje iremos trabalhar a trigonometria. A trigonometria, ela estuda as relações existentes entre os lados e os ângulos dos triângulos. Ela também pode ser encontrada em diversas áreas de estudo, sendo elas a física, a química, a biologia, a engenharia, a medicina, entre muitas outras. Dentro da trigonometria, temos as razões trigonométricas, que são razões relacionadas aos triângulos retângulos, sendo elas o seno, o cosseno e a tangente. Aqui, como vocês podem ver, temos um triângulo retângulo, ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Nesse triângulo, a gente tem o cateto e a hipotenusa. Lembrando, para a gente poder saber se o cateto ele é adjacente ou oposto, a gente tem que analisar o ângulo em questão. Se eu estiver olhando o ângulo beta, como vocês podem ver, esse cateto aqui é o meu cateto adjacente e esse aqui é o meu cateto oposto, porque ele está oposto ao ângulo. Se eu estiver analisando o ângulo alfa, aqui a gente tem esse cateto, que antes era o nosso cateto oposto, como nosso cateto adjacente, e aqui como nosso cateto oposto. Após a nossa compreensão de quem que é o cateto oposto e quem é um cateto adjacente, a gente entra agora nas nossas razões trigonométricas. Como a gente pode ver aqui, ó, nós temos o nosso seno. O seno, ele é dado pelo cateto oposto ao ângulo e a nossa hipotenusa. O cosseno é dado pelo cateto adjacente e a nossa hipotenusa. E a tangente é pelo cateto oposto pelo cateto adjacente. Lembrando, a gente sempre tem que estar de olho no ângulo que a gente está usando para saber qual que é o nosso cateto oposto e qual que é o nosso cateto adjacente. Quando a gente trabalha ângulos, a gente precisa entender que existem mais de 360 ângulos. Porém, é muito difícil a gente memorizar todos eles. Então, nós trabalhamos os ângulos notáveis, que são aqueles ângulos que mais aparecem nas atividades, nas resoluções de problemas, nos vestibulares, entre outros, que são os ângulos de 30 graus, 45 e 60 graus. E para saber esses valores, a gente tem uma tabelinha. E aqui está a nossa tabelinha dos ângulos, o ângulo de 30 graus, de 45 e de 60 graus. Então, o seno de 30 graus é meio, o cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2 e a tangente é a raiz de 3 sobre 3. Já o seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também, eles são iguais. A tangente já vale 1. O seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2, o cosseno é meio, e a tangente é a raiz de 3. Agora que já sabemos as razões trigonométricas, os ângulos notáveis, vamos resolver alguns exercícios juntos. Dê pause, resolva e depois volte para a gente comentar juntos. Então vamos lá? Primeiro exercício, a gente tem um triângulo retângulo, um ângulo alfa, um cateto e a hipotenusa. Esse cateto é cateto oposto ou cateto adjacente? Cateto oposto ao ângulo. Muito bem. Então, quem que é cateto oposto sobre a hipotenusa? O seno. Então, a gente vai trabalhar nesse exercício o seno. Seno do quê? Não sei. Então, a gente põe o alfa ou o x, como vocês preferirem. É igual. Quem que era o seno que a gente tinha estudado? O cateto oposto pela hipotenusa. Então, a gente coloca cateto oposto sobre a nossa hipotenusa. 13 dá para dividir por 26? Dá, vai dar um número quebrado, concorda? Então, vamos simplificar essa conta. Vamos dividir tanto em cima como embaixo por 13. Que vai dar quanto? Vai dar meio. Então, a gente tem que aqui é o seno de meio. Quem que é o seno de meio? 30 graus. Então, o ângulo alfa é 30. Então, a gente tem que o nosso seno de alfa, ele é meio, ou o seno de 30 graus. Vamos pro próximo? Olha aqui o próximo. O próximo a gente tem o ângulo, que é 30 graus, o cateto adjacente ao ângulo e não temos a nossa hipotenusa.
Quem que a gente usa para calcular? A gente tem o cateto adjacente. E não temos a hipotenusa. A gente vai usar o nosso cosseno de 30 graus, que é igual o nosso cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa. Vamos substituir esse 30 graus pelo valor do cosseno? Quem que é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Cosseno da raiz de 3 sobre 2 é igual a 16 sobre x, porque a gente não sabe quem que é a nossa hipotenusa. O que vamos fazer agora? Multiplica em cruz. Desse lado, a gente vai ter a raiz de 3 vezes x, que é igual a 16 vezes 2. Raiz de 3 vezes x é igual a 16 vezes 2, 32. Lembra? Aqui a gente tem uma multiplicação. O contrário da multiplicação é a divisão. Então, essa raiz de 3, ela vai vir para cá dividindo. Então, a gente coloca 32 dividido pela raiz de 3. Olha lá, pessoal. É legal essa raiz de 3 ficar aqui embaixo no denominador? Não é legal. Então, vamos racionalizar. Multiplica pela raiz de 3 embaixo e multiplica pela raiz de 3 em cima. Como que vai ficar essa nossa conta, pessoal? 32 vezes a nossa raiz de 3 dividido raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Dividido por 3. E aqui a gente tem o nosso valor da nossa hipotenusa. Certo, pessoal? E assim concluímos o nosso estudo sobre a trigonometria. Até a próxima!